A evolução da alma. Quando do alto de uma torre os homens são vistos parecidos com pontos pretos, cruzando-se em todo sentido sem motivo aparente, somos tentados a nos perguntar que diferença há entre esses homens e as formigas que se agitam em torno do formigueiro. Quem nos autoriza a pensar que esses insetos cujos movimentos assemelham-se tanto aos nossos não tenham como nós uma alma, uma civilização? O espetáculo não seria o mesmo se, em vez dos europeus do século XX, fosse visto uma horda de selvagens? Quem nos revelaria diferenças entre seu estado cerebral e o nosso? Como poderíamos reconhecer que as aspirações de uns não ultrapassam a certeza da alimentação cotidiana? E que as concepções dos outros levam em conta os problemas mais elevados da metafísica? Por que, então, ser cavado um abismo entre o homem e os animais tão semelhantes a nós na visão de um observador situado de maneira a ver o conjunto da criação? Assim como cavaram a religião católica sob a influência de seus dogmas e o espírito filosófico moderno sob o de Descartes. Disso resultou que raros santos, como Francisco de Assis, tenham pregado a caridade para nossos irmãos inferiores, e que na confecção de nossos códigos uma lei protetora dos animais tenha sido completamente esquecida. O estudo das funções do sistema nervoso, isto é, da alma, é o objeto próprio da psicologia. A psicologia comparada, tratada por sábios como Guillaume Wundt, já quebrou a antiga barreira que separava outrora o instinto dos animais e a razão do homem. A razão existe, apesar de em graus diferentes, tanto nos mamíferos superiores, os macacos, cães, elefantes, cavalo, quanto no homem. Não se concebe, aliás, de que outra forma poderia ser, uma vez que o órgão da razão, o sistema nervoso central,
passa no embrião humano pelas mesmas fases que nos outros mamíferos. Tendo certamente o homem e os mamíferos uma origem comum, porque sua medula espinhal e seu cérebro seriam de outra natureza. No estudo comparado do sistema nervoso dos diferentes animais, diz Paul Bert, a fisiologia constata uma gradação contínua sem nenhuma dessas demarcações nítidas, dessas espécies de abismos, que o método a priori compraz-se em imaginar entre os seres que ela desdenha observar. Frequentemente falou-se do abismo intelectual que separa o homem do animal. Porém, um abismo tão profundo não parece cavado entre o macaco antropomorfo e a ameba difluente. Pode-se ir mais longe ainda e encontrar até na necessidade de maior bem-estar que faz as plantas procurarem a luz. Traços bastante obscuros dessa vontade e desse sentimento ainda tão apagado na ameba. Dizem que os animais nascem, vivem e morrem como plantas. Por que não nasceríamos, viveríamos, morreríamos com eles, limitando nosso papel à transmissão da nossa vida? O porquê animais e plantas não teriam, como nós, em certa medida, uma vida moral? Fenômenos de sensibilidade revelam-se até nos corpos brutos, em particular nos cristais. É impossível afirmar que as sensações do animal não sejam representadas no mundo vegetal por uma espécie de consciência menos distinta. Mude a capacidade de percepção e a prova mudará também. O que para nós é uma ausência total de manifestação da consciência, ser-lhe também para um ser gozando nossas faculdades num grau infinitamente superior? Para um ser assim dotado, é-me permitido supor que não apenas o mundo vegetal, mas ainda o mundo mineral
responderia a estímulos convenientes. E que estas respostas difeririam apenas em intensidade das manifestações exageradas que, por sua grosseria, impressionam nossas faculdades imperfeitas. Sabes que há na fronteira entre os dois reinos todo um grupo de seres litigiosos que não se pode ainda anexar nenhum dos dois. As amebas vegetais, os plasmódios estudados por De Bary, apresentam confundidos traços do animal e do vegetal. São massas protoplasmáticas que não se constituem nem de células, nem de tecidos durante todo o seu período de crescimento. Caminham arrastando sobre restos de plantas destroçadas, sobre as cascas das árvores, sobre a casca do carvalho. Emitem prolongamentos, espécies de braços. Claude Bernard, Leçons sur les phénomènes de la vie. Como poderíamos compreender um antagonismo, uma oposição entre as propriedades dos corpos vivos e as dos corpos brutos? Visto que os elementos constituintes dessas duas ordens de corpos são os mesmos. Todos os corpos vivos são exclusivamente formados de elementos minerais tomados do meio cósmico. Descartes, Leibniz e Lavoisier ensinaram-nos que a matéria e suas leis não diferem nos corpos vivos e nos corpos brutos. Mostraram-nos que no mundo há uma só mecânica, uma só física, uma só química, comum a todos os seres da natureza. Há aí um indício de uma evolução na qual se poderia ver a confirmação das opiniões filosóficas do Antigo Oriente, que explicava a formação e o fim do mundo pela respiração do Eterno. À medida que seu sopro afastava-se de si, expirar, ele tornava-se cada vez mais material e inerte. Em seguida, espiritualizava-se cada vez mais, voltando a si, inspirar. Há certamente plantas que são felizes
e outras infelizes. É preciso ver aqui, assim como para os outros seres vivos, a simples consequência da ação das forças naturais. Para manter a harmonia do universo, segundo leis que não conhecemos. Imagino que Deus, em sua infinita grandeza, deva olhar com os mesmos olhos o homem e os infinitamente pequenos que povoam a terra. Vê a esse respeito l'homme de la Porte de Arnold Moscovitz. Conhecem-se as reações motoras da Eva espinho, da papa-mosca, do safeno oscilante e da sensitiva. Sobre a ação da sacudidela ou simplesmente da luz e do calor? Um físico de Boston relata que, quando ele executa harmonias, suas sensitivas abrem-se e estendem-se, aspirando a música como aspiram a claridade do sol. Porém, quando ele dá uma nota discordante, as plantas tremem e fecham-se. Haeckel afirma que uma multidão de jovens plantas rudimentares move-se por meio de filamentos de chicotes de cílios vibráteis. Nadando, essas plantas mostram tanta vivacidade, constância, vontade aparente, quanto as formas de larva de vários animais.